Dia 10, as pedras, o terreno da mente. Aqui, neste capítulo, ela começa a falar um pouquinho a respeito do terreno pedregoso, onde Jesus vem e fala assim: parte da semente caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Salomão já dizia no Provérbios 23:7 que aquilo que a gente pensa, aquilo a gente é. Como a gente pensa que é, a gente vai ser. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes você está se deteriorando, é aquilo que você vai ser. Então os pensamentos do ser humano, às vezes eles ficam petrificados. E Satanás, o nosso inimigo, o inimigo deste século, ele tenta e ele faz com que suba muros na nossa vida, fortalezas que nos impedem de conseguir as coisas, nos impedem de liberar perdão em certas pessoas. Então, essa semente enrijecida que caiu nesse solo, ela não demora a brotar, mas só que o solo rochoso, ele não vai permanecer. E Jesus explicou aos seus discípulos que esse tipo de solo representa aqueles que recebem a mensagem com alegria, cuja a fé logo floresce, embora murche diante da primeira provação, por falta de raízes mais profundas. Desse modo, no instante em que a semente é lançada sobre a mente petrificada, os pensamentos não conseguem frutificar aquilo que é de Deus. Não encontra solo. As coisas deste mundo, as coisas dos prazeres estão muito mais alicerçadas, então não vai encontrar solo. Então a gente precisa aprender uma realidade. Eu sempre coloco esse versículo, tem no meu banheiro, tem no meu quarto, tem, eu imprimi uma folha sulfite bem grande, eu coloco Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha mente. A minha mente, ela cria, ela não sabe o que é real, o que é irreal. Quem dá força para ela criar e fazer aquilo crescer sou eu mesma. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós ficamos pensando. E em 1 Coríntios 2,16 fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Nós, ao mesmo tempo, fala que nós devemos desenvolver a constância nessa prática. Não apenas uma intensidade, porque a intensidade ela é temporária, mas buscando a estabilidade para enraizar e frutificar. Então aqui ela começa a falar um pouquinho a respeito da constância, que ela se diferencia da intensidade, no que se refere à força e frequência. Se você é do tipo de pessoa que começa com um gás total, toda empolgada e logo desanima, então é alguém intensa. Se, porém, não se abate quando o desânimo dá as caras, porque a sua mente tem um foco, então você é uma pessoa constante. Eu posso estar, Paulo já dizia, né? Eu posso estar na prisão, mas estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Por meio dessa mentalidade e atitude, o apóstolo Paulo evitava que a preciosa semente que havia recebido de Deus caísse em terreno pedregoso e mantinha o foco em Cristo, que tudo isso ele tinha já vivido e venceu. Então, às vezes, a gente vai criando algumas expectativas na nossa vida e as coisas não vão acontecendo e a gente vai desanimando. Mas por quê? Porque o problema está na nossa mente, na expectativa que a gente criou. Então, eu preciso fazer um raio-x da minha vida de novo. Preciso passar de novo e falar: puxa vida, o que será que eu estou criando? Será que eu estou acreditando em coisas que não são reais? Por exemplo, a gente fala muito a respeito de sofismas, que são ilusões à verdade. Então, às vezes, os sofismas eles vêm como algo que vem revestido de mentira, né? A gente acaba criando aquilo e aquilo vai crescendo. Às vezes a gente sonha com coisas que não são nem nossas, né? A gente usa a cartola do outro para, às vezes, fazer alguma coisa que nós desejamos. Então a gente precisa ser real, porque na prática funciona, essas pessoas acabam funcionando como uma espécie de vacina contra a realidade.
o que significa dizer que a verdade não surte efeito em uma mente dominada por sofismas, por enganação. Então essas pessoas elas acabam dando espaço, né? Elas vão criando expectativas e elas vão, à medida que elas vão vendo que as expectativas não são supridas, elas vão esfriando a sua fé. Elas vão observando, puxa vida, quando eu fui para a igreja, quando eu comecei a buscar Jesus Cristo, foi quando minha vida acabou piorando. Por quê? Porque as coisas ficam difíceis mesmo. O rei desse mundo, Satanás, desse século, não quer que a gente esteja diante do Senhor. Então, às vezes, essas pessoas, elas se frustram, elas são bombardeadas, a sua mente é bombardeada, e muitas delas acabam caindo na apostasia, que é o esfriamento da fé completo. Então, a questão hoje é como você protege a sua mente desses ataques. Então, a gente tem que dizer ao Senhor, Senhor, não permita que a minha mente se torne um solo rochoso. Pela graça divina, nós podemos contar com a ajuda de conselheiros e profissionais capazes de nos auxiliar a remover essas pedras. Tem gente que se fere dentro da igreja e nunca mais volta. Tem gente que se fere, às vezes, dentro de um trabalho e acaba pegando tanta birra de todo mundo e que nunca mais volta. Ela pede as contas no trabalho e perde, às vezes, oportunidades, nem era Deus quem estava determinando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Tem gente que, às vezes, coloca uma coisa na cabeça e aquilo cresce a respeito do seu casamento. Então, a gente precisa tomar cuidado e depender da graça divina. A graça é tudo aquilo que nós nem merecemos e é aquilo que Deus é capaz de agir e falar, Senhor, cuida da minha mente. Não permita, não deixe que minha mente se torne um solo rochoso. Remove essas pedras, remove essas coisas que a minha mente cria, essas mentiras. Joyce Meyer, ela fala que a mente é, de fato, um campo de batalha. Então, ela é sempre negativa. Ela diz, você não vai conseguir isso. Isso tá além da sua capacidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Cuidar da nossa mente. Gideão, ela dá o exemplo que teve a mente dominada por mentiras quando o Senhor o escolheu para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Naquela ocasião, a única resposta desse homem foi alegar que era o menor de sua família e que não tinha estrutura familiar para abraçar aquele propósito. Só que Deus já tinha falado, né? Se Deus nos chama, Ele diz, eu vou estar com você. Então hoje, mulher, eu desejo que a sua mente seja um lugar de raízes profundas, onde Deus possa plantar a palavra dEle e a vontade dEle em você. Salmo 139 já dizia, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o seu solo possa estar diante do Senhor, para que o Senhor o limpe. Se for rochoso, para que o Senhor quebre. Em nome de Jesus.